Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar a resolução 441 de 2013, que é uma resolução bastante tranquila, mas a gente tem que olhar, tentando enxergar o que ela está regulamentando, qual é o tipo de transporte que ela regulamenta e principalmente a exceção que ela traz. Por quê? Porque o examinador sabe que você, como candidato a policial rodoviário federal, você estudou todas as resoluções, você leu todas as resoluções. E a 552 ela proíbe expressamente o uso de corda nessa modalidade de transporte. E lá, como é a regra geral, se você leu a 552 e não atentou à exceção trazida na 441, o examinador pode lhe cobrar justamente essa exceção e fazer com que você perca uma questão aí que vem ali tirar das vagas. Então a gente tem que olhar para a 441 e perceber, como eu referi, o que ela regulamenta e a exceção que ela traz. Vamos dar uma olhadinha? Tá aí, ó. Ela dispõe sobre o transporte de cargas e sólidos a granel nas vias abertas à circulação. Pessoal, perceba, direcionada a um tipo de transporte. Não é qualquer transporte que ela regulamenta, é só cargas de sólidos a granel. Então, a primeira coisa que você tem que saber, o que é a granel, como você define um transporte a granel? Ora, todo transporte que o produto vai acondicionado diretamente na carroçaria de um caminhão é a granel. Ou seja, a carroçaria ela se transforma no próprio recipiente do produto. Exemplo, soja. O Brasil é um grande produtor de soja. Quando o produtor coloca a soja diretamente na carroçaria, você pode dizer que aquele transporte é a granel. Se o produtor coloca a soja num saco, em outro recipiente, para depois colocar na carroçaria, deixa de ser a granel. Compreende? Então a granel é o contato direto do produto na estrutura do caminhão, como se a carroçaria fosse o recipiente do produto. Então há esse contato direto. Aí você pensa na soja, no café antes de ser processado, café em grãos, no milho, no arroz, enfim, na cana de açúcar, como a gente verá. Essa resolução ela sofreu foi alterada pela duas alterações, a 618 e a 667 de 2017, e essas alterações se deu pelo lobby do setor canavieiro, que como houve uma regulamentação em relação ao transporte de cana-de-açúcar, e a 552 também, como a gente vai estudar, proibiu o uso de cordas, então não se pode mais utilizar cordas, o setor canavieiro veio com um lobby muito forte, dizendo que tinha sérios problemas para se adequar à nova regulamentação do CONTRAN. Então passou-se aí 4 anos e nada do setor canavieiro se adequar, e em 2017, devido a esse lobby, foi permitido que a cana-de-açúcar possa ser transportada amarrada em corda. Mas perceba, a regra é cinta, são outros dispositivos, a corda é proibida, não pode mais. Durante muito tempo foi utilizado, os caminhoneiros utilizavam da corda para fazer as amarrações, agora é proibida, exceto esse caso bastante específico, que é o transporte de cana-de-açúcar e guardado alguns requisitos, como a gente verá no estudo dessa resolução. Pois, como de praxe, a gente vai ler os dispositivos, como eu disse, é muito simples, uma leitura é suficiente para a gente entender o que ela regulamenta, mas tem que ler, a gente tem que ver, visualizar para internalizar, para não ser surpreendido na hora da prova e perder uma questão banal por falta de leitura, tá certo? Veja aí, ó, o transporte de qualquer tipo de sólido a granel, que a gente já sabe que é um transporte a granel, em vias abertas de circulação pública, em veículos de carroçarias abertas, somente será permitido nos seguintes casos. Aí vem especificando quais são os casos. Primeiro, veículos com carroçarias de guardas laterais fechadas, como é o caso dos veículos desses desenhos, que vocês estão visualizando na tela aí. Veja que eu trouxe 2 modelos, 2 situações aí. Essa de baixo aqui, pode ver que é uma carroçaria metálica, aqui em cima de madeira. Essa madeira ela retrai, você consegue abrir ela retraindo a parte de cima, a parte de baixo aqui e deixar ela na altura da plataforma da carroçaria, certo? E depois você fecha, não pode haver falhas aqui, nenhum tipo de, digamos assim, de defeito que venha derramar esse produto, a granel,
na via pública, porque se derramar é uma infração de trânsito, coloca em risco aí a segurança viária, a vida de terceiros, né? Por isso que tem essa regulamentação bastante rigorosa para se poder fazer esse tipo de transporte a granel. Porque como eu disse, quando a gente começou nossa conversa, que a carroçaria, o reboque, o semi-reboque, é o recipiente do produto, percebe? Então o produto está solto aí dentro, não está condicionado em nenhum outro tipo de recipiente, né? Por isso que é a granel. E por isso que a resolução regulamenta para evitar derramamento, evitar colocar em risco aí, né, a segurança do sistema viário. Então veja, o 2. Veículos com carroçaria de guardas laterais dotados de telas metálicas com malhas de dimensões que impeçam derramamento, né? Caso haja possibilidade de derramamento, o transportador aí ele tem que colocar nessas malhas aí de dimensões que vêm impedir qualquer tipo de derramamento em via pública. 1. As cargas transportadas deverão estar totalmente cobertas por lonas. Pessoal, isso aqui é o dia a dia. Quem for lotado na região norte, na região que, né, Mato Grosso, a região de Sapezal, Rondônia, enfim, onde se produz Rio Verde, né, também em Goiás, onde tem, digamos assim, bastante transporte aí de grãos, vocês têm que ficar atentos, porque vocês vão se deparar com esses caminhões direto circulando, né, nas rodovias federais. E lá você tem que ter esse conhecimento que um caminhão desse que transporte a granel, além de ele estar totalmente vedado, com essas malhas aqui que impeçam derramamento, a lona, né, tem que estar bem afixada. Não pode um caminhão desse circular com lona pela metade. Tem que isso aqui está o padrão. Eu trouxe essa foto para você visualizar o que você vai encontrar e o que tem que estar, né, no padrão mesmo. Que no caso são esse caminhão aqui está bem, né, digamos assim, bem alonado, né? Então veja aí o que diz o parágrafo 1º do artigo 1. As cargas transportadas deverão estar totalmente cobertas por lonas, totalmente, viu pessoal? Não pode estar, né? Ou dispositivos similares, que deverão cumprir os seguintes requisitos. Aí traz os requisitos aqui, ó, possibilidade de acionamento manual, mecânico, automático. Por que ele traz essa possibilidade de acionamento? Porque existe estrutura de reboques que pode ser automático o fechamento. Não é uma lona, próprio, né? Há um dispositivo lá que se fecha, tá certo? Pode ser automático, ou mecânico, na manivela, tá? Manual mesmo, como aqui nesse caso aqui da lona, manual. Estar devidamente ancorados à carroçaria do veículo. Cobrir totalmente a carga transportada de forma eficaz e segura. Olha a segurança aí, sempre eu bato nessa tecla porque eu acho que isso ajuda você a responder questões quando percebe que o examinador está te induzindo a erro, colocando uma situação ali que coloca em risco, né, de alguma forma a segurança viária. Veja o 4. Estar em bom estado de conservação de forma a evitar derramamento de carga transportada. Veja que fala muito em derramamento de carga, em segurança viária. É essa a ideia da regulamentação, tá certo? O parágrafo 2 do artigo 1º diz que a lona ou dispositivo similar não poderá prejudicar a eficiência dos demais equipamentos obrigatórios. Ora, você não pode estar superdimensionada, por exemplo, né? A lona ela não pode passar as dimensões do veículo e colocar em risco a dirigibilidade, né? O retrovisor, por exemplo, que a visão que o condutor tem no retrovisor não pode estar comprometido por um enlonamento que venha transcender a largura do veículo. É isso que está colocando aí, não pode prejudicar a eficiência dos demais equipamentos obrigatórios. O retrovisor, por exemplo, não pode estar comprometido pela má alocação da lona. Veja o artigo 1º-A. Esse artigo 1º-A, ele teve uma redação dada pela primeira resolução aqui, ó, 618, logo em seguida teve alteração, né, pela 664, justamente pelo setor canavieiro, o lobby do setor canavieiro. Aqui, se eu fosse apostar, né, numa questão, se o examinador vier trabalhar com a 441, ele vai extrair daqui, pessoal. É exceção, né? Ele sabe que você vai ler a 552 e vai internalizar lá que é proibido o uso de corda no transporte rodoviário, certo? Só que para o setor canavieiro, né, para transportar cana, observados os requisitos que a gente vai ver aqui, pode. Então veja aí, 1A. Para os veículos utilizados no transporte de cana-de-açúcar, gente, só para cana-de-açúcar, para nenhum outro tipo de transporte. O uso de lona, cordas ou dispositivos similares de que trata, né, o parágrafo 1º, só começa a ser exigido a partir de junho de 2017. Quando houve essa alteração, foi justamente por quê? Porque o setor estava com problema de adaptação, né, para se adaptar à regulamentação do CONTRAN. Aí o CONTRAN vai,
Eles fizeram um lobby, aí estenderam o prazo para que eles viessem a se adequar. Colocou para 1º de junho de 2017. E também acresceu aí o 1B. Veja, a utilização de cordas, estou frisando cordas para que você sedimente, corda só para cana-de-açúcar. Previstas no 1A, fica restrita a cana-de-açúcar inteira. Aí você deduz, ora, se tiver moída, triturada, né, fracionada a cana-de-açúcar, não pode usar corda. Aí o desenho aqui, a figura é essa aqui, pessoal. Veja, esse caminhão aqui está padrão, ó. Ele está com a carroçaria coberta por lona, que é obrigado também. Se a cana ela está triturada, é regra geral, né? Não pode haver derramamento na via e tem que estar com a lona cobrindo a carga, tá certo? Esse do lado aqui, totalmente irregular. Se você encontra com um caminhoneiro nessa situação aqui, ó, você tem que parar esse veículo. A gente vai ver qual é a medida, né, administrativa que você deve tomar, qual é a multa que você vai fazer seu auto-infração de trânsito, tá certo? Então isso aqui é irregular, isso aqui não pode, tá? Visualize para internalizar. Esse aqui padrão. Esse sistema aqui, ó, que durante muito tempo, esse semi-reboque aqui, ó, que é a carroçaria canavieira, aqui sempre, durante muitos anos só se utilizou esse tipo aqui no transporte cana, né? Era bastante comum, quem mora em região perto de usina sabe do que eu estou dizendo. Então essa estrutura aqui era canavieira, era a carroçaria canavieira. Hoje, pode utilizar ela ainda, mas desde que a cana esteja inteira e cumpra aqui, ó, né? Veja, cana-de-açúcar inteira, olha só, medindo entre 1,50 a 3 metros, aí o parágrafo único diz, nesse caso, né, cana inteira medindo entre 1,50 a 3 metros, as cordas deverão ter distância máxima entre elas de 1,50, 1,50 m. Na amarração, você vai amarrando, né, e não pode ter um espaçamento maior, tá certo? Do que de 1,50 m, impedindo o derramamento da carga na via. Sempre, né, o CONTRAN busca regulamentar, observando aí regras, né, normas de condutas que salvaguarda aí a vida de terceiros, né, e potencialize a segurança, que é o que o CONTRAN faz. Então, perceba que sempre se refere com a questão do derramamento de carga na via. Eu acho que ficou bastante claro, né? Resolução simples, simples, simples. A parte que você tem que realmente sedimentar isso aqui. Lembre-se, cana-de-açúcar pode utilizar corda. Agora, 1,50 a 3 metros, cana inteira. Cana triturada pode corda? Não. Tem que observar a regra geral, né? A carroçaria totalmente fechada com lona em cima, tá certo? Aí o 2, ele vai trazer o descumprimento do disposto nessa resolução e sujeito infrator à aplicação lá da sanção prevista no artigo 230, incisos 9 e 10 do CTB. Eu trouxe esses artigos porque, como a gente está estudando, né, a resolução, e eu disse, né, que anteriormente, a gente sempre de forma reflexa dá uma olhadinha nos dispositivos do CTB que as resoluções regulamentam. E nesse caso a gente vai analisar as infrações, né, cometidas por quem inobservar o regramento da 441. Veja aí, ó, conduzir o veículo, inciso 9, sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante. Exemplo, caso não utilize lona ou essa esteja em mau estado de conservação ou danificada, né? Então o equipamento, no caso de uma lona danificada, ela está ineficiente, ela tem que cobrir toda a estrutura, tem que evitar derramamento, né? Aí você, percebendo uma situação dessa, você fundamenta seu auto-infração de trânsito no 230.9. O 10, com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido no CONTRAN, pelo CONTRAN. Aí o exemplo aí, caso a lona não cubra totalmente a carga ou esteja colocada de maneira que prejudique o funcionamento de outro equipamento obrigatório, aí você enquadra no 230.10. A infração grave, penalidade e multa, e a medida administrativa é a retenção do veículo para regularização. Lembre-se, retenção é uma parada momentânea do veículo, né? Você não está dizendo remoção de veículo aqui, você vai... É porque isso dá para se resolver no local, né? Então é retenção até que a irregularidade seja sanada. Eu trouxe essas duas figuras aí a título de curiosidade. Pessoal, como o transporte é a granel, aqui, ó, é o chamado tombador. Veja como se dá a descarga, o descarregamento desses caminhões. Está vendo aqui, ó? Isso aqui é um caminhão trator em um semi-reboque. Aqui possivelmente
é um bitrem, né? Aparentemente é um bitrem. Coloca-se numa estrutura chamada tombador e eleva-se, né? Tem uma estrutura aqui, ó, que amarra o caminhão, eleva e ela descarga, né? Descarrega direto do silo aqui. Tem um recipiente, uma estrutura aqui embaixo aberta, né? Onde a soja cai dentro para ir para o navio, para exportação, tá certo? Quem nunca viu, tá aí como se faz o descarregamento, né, de soja, de grãos em geral para exportação. É nesses tombadores aí, tá ok? Eu acho que configura, facilita o entendimento, né? Eu acredito nisso, eu acredito que quando você consegue olhar para a regulamentação e ver a utilidade prática da regulamentação e você consegue enxergar, né? Eu acho que isso faz com que você sedimente de tal forma que você vai lembrar por um bom tempo aí, tá certo? Pois esta é a resolução 441 de 2013. Simples, mas que a gente tem que estudar, né, para ir para a prova aí conhecendo o que ela vem regulamentando. A gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente vem com a resolução sequente, tá certo? Um forte abraço, mantenha o estudo, foco, determinação, resiliência. Dia 9 está chegando e eu tenho certeza que com esse estudo que a gente vem fazendo, em se tratando de bloco 2 e cobrança de resolução, você vai gabaritar, tá ok? Então vamos para cima.